Então, por isso, pero puede sacar foto, o que queira, tá? Não há problema. Então, para nós outros observarmos ou interpretarmos uma radiografia que nós outros vamos fazer o traçado e vamos fazer a cephalometria, necessitamos de três conceitos muito básicos, que são a observação, a nitidez e o detalhe da placa, das estruturas da placa que nós outros vamos interpretar e observar. Qual a diferença entre observar e visualizar uma estrutura? Qual a diferença? Porque muitas vezes nós outros vemos nos papers, víamos antigamente, que se falava visualizar. Qual a diferença entre visualização e observação? Análisis. Análisis. Observación. Ir más allá de la imagen, o sea, como más a fondo. Visualizar es ver y observar es analizar. Não, eu vou falar qual é a diferença. Por exemplo, luz. Você está em La Silla, certo? Imaginando lá em Colômbia. Imaginando como está o clima em Colômbia. Você está o quê? Imaginando. Você está sentada nessa silha, imaginando na praia com olas. Você está visualizando. Você não está vendo nem observando. Entenderam? Ver e observar é o que vosotros veem na placa radiográfica. Ver e observar. Nunca visualizar. Porque visualizar é uma coisa que... Imaginar. Sim, é uma coisa que vosotros estão imaginando. Então, quando nós outros vemos um ponto craniométrico ou qualquer coisa que nós outros vamos marcar, nós outros estamos vendo na placa, nós outros estamos observando. Então, isso é a primeira coisa que nós outros temos como conceito do que é para nós outros observarmos uma radiografia, um acidente radiográfico. Ok? Nitidez. O que é a nitidez de uma imagem? O que é a nitidez de uma placa radiográfica? Que se vea preciso buscando. Que se vê todas as estruturas que estamos observando. Isso é a nitidez de uma estrutura, certo? O sea, que la imagen o la radiografía no sea borrosa, que no sea Que se vea definida con los colores, con la... Então, é isto aqui. E que se passa? É a forma da estrutura, que é obtenida pelos tons de gris. Assim temos a nitidez da imagem, certo? Então, o que é a nitidez? Nada mais é do que a forma das estruturas que nós outros buscamos na radiografia. Então, se encontramos, de acordo com os tons de gris, aquela forma, ela está nítida. Nós outros temos a nitidez. O que é a nitidez? É a forma das estruturas que obtenemos na imagem radiográfica. Ok? Com a diferença de gris. Com as diferenças de gris. Muito bem. Agora, o que é um detalhe na radiografia? Nós outros vimos a nitidez, a forma. O que é o detalhe? Características de una imagen, puede ser, o sea, que una imagen tenga ciertas características que nosotros podemos observar en la radiografía. Mais ou menos. Por exemplo, eu estou com esse colar, chama colar, né? Collar. Eu estou com esse collar. Estou aqui, vosotros estão vendo a forma do collar, certo? Pero a perla, que é o que é mais detalhado, o mais fino da imagem, é o detalhe. Por exemplo, eu tenho um botão, a forma de um botão numa camisa. O hilo que passa dentro é o detalhe, ok?
Então, quais as radiografias que nós outros temos que vai nos dar detalhe? Periapical. Periapical Valgue. e as tomos. A panorâmica não vai dar detalhe, é solamente uma imagem com nitidez. Não vemos detalhe. Nem a teleradiografia em norma lateral. Então, nós outros teremos solamente para uma ilustração desses conceitos duas flores, certo? Estas duas flores, elas são flores que são similares, pero elas são sanas. São sanas. Não há nenhuma que há com a enfermidade. São flores sanas. Então, para nós encontrarmos a estrutura que nós temos que ver em la placa radiográfica, necessitamos reconhecer a normalidade das estruturas e as variações morfológicas ou variações de normalidade. Reconhecer a normalidade é muito fácil. Nós aprendemos na graduação, pero temos que também reconhecer as variações morfológicas para contarmos as estruturas corretas. Muito bem. Aqui nós estamos mostrando que vamos ver a incidência radiografia panorâmica e aí nós vamos ver, deixa eu acender a luz, porque se nós vamos começar a dormir assim, não? A anatomia radiográfica, perdão, está muito aí? Está muito tranquilo? Acordaram? Despertaram? Então, anatomia radiográfica da panorâmica. O que nós também, numa ilustração, traemos para vós outros? Aqui são duas lomas, nós temos com nitidez as duas lomas, pero não conseguimos ver os detalhes da imagem. Então, o que é a radiografia panorâmica? Ela se caracteriza por possibilitar a interpretação radiográfica do complexo maxilofacial em uma única imagem panorâmica, sem solução de continuidade da mesma. Isso é importante, solução de continuidade, porque esse é um termo que é utilizado aqui no Brasil. Tá? Eu vou explicar para vocês. Os outros existem também solução de continuidade em seu país? Sí. ¿Tiene? Chile. Sí. En Chile sí, ¿no? Sí. ¿Qué cosa para ver? El Solución concepto de continuidad. solución de continuidad. ¿No? Ah, en mi Tranquilo, universidad vamos, sí. todos vão aprender juntos. ¿Sí? Y você me ayuda. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Solución de continuidad. No, ¿cómo você se llama? Tu nombre. Ah, mi nombre es Ricardo. Ricardo nos ajuda também. Vamos lá. O que é a solução de continuidade? Olha, escute uma coisa. Eu tenho aqui, me empresta uma botella. Isso. Eu tenho aqui uma botella de água, certo? Essa botella de água eu vou cortar, picar uma placa radiográfica e vou pôr aqui adentro. Tá? Eu tenho o quê? Uma solução de água e placa. Ok? Eu saco a placa, eu tenho solamente água. Certo? Então, solução de continuidade. O que é? Eu tenho aqui solamente água, ok? E eu tenho aqui água, placa, certo?
aqui eu tenho uma visão, uma observação de uma linha contínua. Então, é uma linha sem solução de continuidade. Muito bem. E aqui, eu tenho uma linha onde eu tenho as interrupções. Então, é com solução de continuidade. Ok? Tudo certo. Fácil, não? Não. Então, o que se passa? O que se passa aqui? Eu tenho a água solamente, certo? Eu tenho solamente uma linha, tá? Eu não tenho duas coisas. Não tenho água e placa. Aqui eu tenho água e placa. Água e placa. Eu tenho uma solução. Ok? Então aqui é com solução e aqui é sem solução. Então, vamos passar para o hueso. Eu tenho um hueso aqui sem solução. Ok? Só no hueso. Aqui eu tenho, por exemplo, uma fratura. Hueso e fratura. Hueso e corte. Então, vai ser o quê? Com solução de continuidade. O sea, son dos elementos. Sim, e também parece ao revés, por isso que eu já estou falando para vosotros. Tá? Então, eu tenho uma radiografia panorâmica, onde eu tenho a imagem o quê? Sem solução de continuidade. Sem solução de continuidade. Eu tenho uma imagem só. Ok? Se eu tenho, por exemplo, uma tomografia, onde tem os cortes, eu estou com template. Eu tenho uma imagem. Con solución de continuidad, porque muestra Muy más bien. dimensiones. Muito bem. Então, para nós o quê? Quando nós temos uma patologia, por exemplo, em seu diente, essa patologia houve uma ruptura da laminadura. Tinha uma cárie, depois um problema endodôntico e depois uma ruptura da laminadura. Como está a laminadura? Rota? Não. Com solução de continuidade. Porque ela está quebrada. Entendeu? Certo? Ana Maria, tranquila? Sim. Tá bem. Obrigada. Hasta por miércoles eu sei o nome de todos. Não sei se vai se passar. Então, vocês entenderam isso? Sim. Porque aqui se usa essa expressão com solução e sem solução de continuidade. A tudo. Ok? Vocês vão fazer uma ruptura, por exemplo, na região de palato, os outros vão fazer o quê? Uma solução de continuidade. Ok? Na parte do palato. Entendeu, Luz? Vou fazer uma disjunção. Eu vou fazer o quê? Uma solução de continuidade. Entendeu, Brian? Então vamos lá. Aqui somente mostrando que o complexo maxilofacial vai ser esse, que nós outros vamos ver em la panorâmica, que não é novidade para nenhum. Nós outros vamos ter agora as estruturas que vamos observar. Então, a radiografia panorâmica, que não é nenhuma novidade, mas agora nós outros vamos observar câmbios de estrutura e câmbios também de idioma, que tudo isso nós outros vamos dar para vós outros, tá? Então, aqui temos, primeira coisa, nada de novidade, os dentes incisivos superiores, lateral e centrais superiores, laterais e centrais inferiores. Dientes incisivos em la placa radiográfica panorâmica superiores e inferiores. Muito bem. Depois, dentes caninos, os superiores e os inferiores, tranquilos, superiores e inferiores, e aqui nós outros teremos os dentes caninos. Nada de novidade. Dientes premolares, primeiros e segundos, superiores e inferiores,
aqui nós outros temos os dentes premolares. Depois, dentes molares, onde nós outros vamos ter aqui e desse lado, onde vocês vão trabalhar muito com a clave do oclusão, onde temos os molares, primeiro e segundo e terceiro, tranquilos, inferiores e superiores. Hasta o momento, tudo tranquilo. Depois, nós outros vamos ver a maxila. A maxila é toda essa parte que nós outros temos e o que nós outros vamos marcar e delimitar é a parte do processo alveolar, onde estão indicados os dentes. E assim temos a maxila, onde vai estar indicado os dentes que vamos marcar, mas tudo isso é maxila, como os outros sabem. E esse dibujo é um dibujo que nós outros vamos fazer depois com a dinâmica de nossa classe, onde nós outros vamos fazer esse dibujo, identificar as estruturas e identificar na placa radiográfica, tá? Com papel vegetal, para dibujar, que assim estudamos também, todos juntos. Pero quando nós outros vamos marcar na radiografia panorâmica, nós outros marcamos somente onde estão indicados os dentes. Porque tudo isso tem nome que nós outros vamos estudar e fazer o recorrido. Mandíbula, como nós outros vemos uma vista superior, uma vista lateral da mandíbula e uma vista frontal da mandíbula. A mandíbula tem qualquer quantidade de câmbio de nómina. Nós outros vamos ver depois, tá? Como o professor Girondi falou, cabeça da mandíbula, e depois vamos ver, tem muitas outras coisas, tá? Mandíbula, aqui temos a imagem dessa muito linda. Depois, cavidade nasal. A cavidade nasal é essa estrutura em forma de pera que nós outros vamos encontrar na parte mediana da cara, da face. E aqui temos a forma de pera. Pero temos aqui, ó, cavidade nasal. E aqui, cavidade nasal. Agora, olha uma coisa que é um câmbio de idioma. Eu vou explicar para vocês. Isso é muito interessante e vocês vão utilizar em toda a clínica de vocês. Para o espanhol, nós temos essa é assim. Certo? A outra era assim. Ok? Essa é mais, como se chama essa dimensão? Essa é mais? Larga, né? Larga. Em espanhol é larga, né? E aqui? É ancha. Assim que se escreve, não? Para nós outros, larga é alta. E ancha é larga. Ok? Ok? Joaquim, não? Joaquim? Então, olha a diferença. Que se passa agora para vocês nunca olvidarem. Por exemplo, braquicéfalo é o quê? Largo. Dolicocéfalo é alta. Certo? Para nunca olvidar. Vosotros olham uma menina, os homens olham uma menina. Menina é uma moça, é uma mulher. Olham uma mulher. E as niñas olham o homem, certo? Então, o que se passa com vosotros? Olha uma mulher, nunca vai dizer que mulher larga, porque larga é gorda. E nós outros vamos falar também. Estamos vendo um homem alto, nunca largo, porque senão vai ser gordo. Ok?
Isso é muito importante, porque aquilo que o professor José Raul Gironde habla, que nós outros vamos falar de dólicocéfalo, braquifacial, dólico-facial, mesofacial. Então, vocês têm que saber. Isso aqui, ó, é largura para nós outros. Tá? Ok? Puedo? Então, vamos ver essa cavidade nasal. Como é? Essa cavidade nasal. Essa é uma cavidade nasal. Alta. Opa. Essa cavidade é uma cavidade nasal alta. Por favor, que horas tem? Cuarto para las 12. Que bueno, temos ainda 15 minutos, porque depois vamos ao almoço meio-dia, depois volvemos às 2, tá? Então, vamos, porque aí descansa um pouquinho, se queda um pouco. E, por favor, não vão comer feijoada, nada que seja pesado, para não dormir acá, certo? Pero nós outros vamos deburrar muitas coisas, vamos trabalhar, pero tem projeção. Então, olha só, essa cavidade nasal, ela é alta, e essa que nós outros mostramos, ela é larga. Muito bem. Cada placa vai ter uma dimensão da cavidade. Então, processos estiloide do osso temporal. Esse processo estiloide do osso temporal é apófise estiloide, como os outros utilizam. Apófise estiloide. Pero isso é um câmbio de idioma, não é um câmbio de nome, ok? Apófise podem falar porque é apófise. Aqui no Brasil se fala processo estiloide do osso temporal. E sempre tem o processo que é uma projeção do osso para o outro osso, do osso que pertence. Ok? Então vamos lá. Esse é o processo estiloide do osso temporal. E aqui nós vamos ter os processos estiloide do osso temporal. Esse processo estiloide do osso temporal, ele vai estar ubicado aqui atrás. Atrás da rama da mandíbula, que depois vamos ver que cambiou, não é rama ascendente, é solamente rama. Que vou mostrar para vocês? Nós temos aqui processo estiloide do osso temporal. Está aqui. Alguém acorda quem está ubicado acá? Que vem partir hasta cá? Ligamento estilomandibular. Ligamento estilomandibular. O que se passa com esse ligamento estilomandibular? Muitas vezes pode se calcificar, ok? Quando se calcifica, nós outros podemos ter duas situações. Uma situação é a síndrome de Eagle, EAGLE. Síndrome Eagle. E outra nós outros podemos ter também a síndrome da artéria carótida. Porque ele passa no meio da bifurcação da artéria carótida. Tá? Uma é síndrome. É síndrome de baixo também. É síndrome da artéria carótida. Os outros vão falar, por que está dando isso, que é patologia? Eu sou ortodoncista, eu vou fazer ortodôncia. Porque os outros vão ter a radiografia, a placa panorâmica de seus pacientes, os outros vão ter ela como se fosse uma coisa que vai ter várias desse paciente. E por que habla? Porque geralmente o que passa? Uma calcificação de pessoas maiores. Sim, pero nesse caso não. Pode ser ter em pessoas menores, porque muitas vezes as pessoas que utilizam de radioterapia, muitas vezes têm essa calcificação um pouquinho mais desenvolvida antes, mais cedo, tá?
E isso é importante para vosotros observarem aqui atrás. O que vosotros vão fazer com isso? Nada. Pero vosotros vão ver lá atrás, e se tem uma calcificação grande, vosotros têm que falar para o paciente que tem que fazer periodicamente uma radiografia panorâmica. Porque, às vezes, a pessoa está assim, se vira e sente-se mareado e, às vezes, até se cai. É aquela senhora que tem a prótese total, que é muito maior, e aí se vira e se cai. Certo? Então, por quê? Porque existe uma calcificação desse ligamento estilo mandibular. Tá? E outra coisa, esse ligamento estilo mandibular, em nossas radiografias, que eu trago para vosotros, vai ter vários graus de calcificação. Tá? Mas o que é o processo estiloide? É somente essa parte superior da implantação aqui. Existem tantas calcificações que existe até uma classificação. Que esse ligamento sai daqui e vai até o osso superior. Tá? Olha lá, mostrando aqui desse lado. Nós outros temos processo estiloide de hueso temporal. Nós outros vamos ver essa região em uma radiografia que para vosotros é órbita, não cavidade orbital. Porque existe uma diferença entre cavidade orbital e órbita. Cavidade orbital é a estrutura onde está ubicada a órbita. Pero por uma consagração em ortodôncia, se utiliza a cavidade orbital como órbita. Tá? Então, vosotros vão utilizar órbita. Ok? Entendeu, Ricardo? Então, tá bem. Então, vamos lá. Cavidade orbital, aqui está. E ela vai estar ubicada sempre na parte superior da placa panorâmica. Sempre aqui na parte superior. Por quê? Aqui temos outra coisa, que tem a mesma direção. O que é isso? É o seno. Então, nós outros vemos sempre aqui arriba da placa. Se a pessoa é muito grande, dólico-céfalo, nós outros vamos encontrar o quê? Solamente uma cosita assim, ó. Cavidade orbital, ou órbita. Então, é importante para vosotros, porque na teleradiografia normal lateral, nós outros teremos o ponto orbital que está na órbita. Outra coisa que muda de câmbio de idioma é assoalho da cavidade orbital. É o piso da cavidade orbital. É isso, é o suelo, é o piso. Tá? Assoalho. Nós outros utilizamos assoalho ou solamente soalho. Solamente soalho ou assoalho. Esse sonido alho esse sonido alho é de nós outros, é português. Não é como os outros não têm esse sonido alho, não tem. Assoalho. Milho. Com LH também, depois conversamos. Canal infraorbital. É um canal que percorre, isso é um dibujo de um piso da cavidade orbital, onde nós outros vamos ter aqui arriba o surco infraorbital, que percorre essa região do assoalho da cavidade orbital, ou da órbita. Nós outros vamos ter forame infraorbital. E aqui canal. Então, temos surco, canal e forame. Este forame tem uma direção de arriba para abaixo, de lateral para medial. É importante isso, eu vou mostrar por quê. De arriba para abaixo, de lateral para medial. Vamos ver por quê. Ó, de arriba para abaixo, de lateral para medial. Aqui mostrando. Um crânio aqui, um crânio também. Uma peça anatômica, onde nós outros vamos ver. E aqui, de arriba para abaixo, de lateral para medial.
Olha que lindo, um lábio e outro lábio. Isso é o canal infraorbitário. Por que é importante para nós outros? Porque quando vamos ver, às vezes, a órbita, nós outros não encontramos a órbita, pero encontramos o canal infraorbitário. Aí se queda fácil marcar. Agora, como é um acidente anatômico que depende, tem muitas variações anatômicas, e além disso, nós outros temos muitas câmbio de posicionamento, dependendo do lado direito igual ao esquerdo, há muitas variações anatômicas dessa estrutura, tá? Depois nós vamos ver. Olha que lindo. Ele vai estar sempre sobreposto ao seno maxilar. Muito bem. Ó, esse é cerrado e esse é aberto. E o forame vai se quedar aqui, pero não tem uma marca como se fosse um eco. Certo? Ele vai ser assim aberto. Então, forame infraorbital marcado aqui, ó. Forame infraorbital. Outra estrutura que nós outros vamos ver é o processo pterigoide del hueso esfenoide. O processo pterigoide del hueso esfenoide, esse aqui que está em verde, é o hueso esfenoide. Esse hueso esfenoide, nós outros vamos ter as alas maiores aqui, as alas menores aqui, e vamos ter aqui a lâmina lateral e lâmina medial do processo pterigoide del hueso esfenoide. Sim, em forma de mariposa. Muito linda, né? Com as alas menores e as alas maiores. E aqui, nós outros, temos o processo pterigoide del hueso esfenoide. É isso que nós outros vamos ver na radiografia. Ela é muito delgadita. Depois nós vamos ver no crânio, nos crânios, ela é muito delgada. É muito delgadita. Olha, essa está até rota. Pode vir, correr. Depois passa. Sim? Essa está rota. Vamos ver essa. Essa está melhor. Pero elas, quando hace a secção, se rota. Porque é muito delgadita. Depois vou mostrar como ela é delgadita. Quem vai estar aqui? Quais músculos? Pterigoideo medial. Pterigoideo medial, adentro, lateral aqui. Tá? Então, ele é muito delgadito. E aqui? Como se chama essa estrutura? Gancho. É o gancho. Gancho pterigoideo. Que na nómina nova se chama âmulo. Isso é câmbio de idioma, de nómina. Âmulo pterigoide. Ricardo, vai ter que cambiar a cabeça. Algumas coisas. Âmulo pterigoide. Âmulo, com H, com et. Âmulo. Âmulo pterigoide. É o gancho. Quem está picado nesse gancho? Alguém recuerda? Ligamento pterigomandibular. Há várias coisas, pero há uno que é o músculo tensor do véu do paladar. Músculo tensor do véu do paladar. Por exemplo, eu tenho aqui numa vista lateral. Eu vou mostrar. Eu vou apagar aqui. Eu tenho uma vista lateral aqui. Tá? Eu tenho uma vista lateral aqui. Essa é a vista lateral. 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 Essa é a
e aqui eu tenho uma cosita muito linda acá. Sim? É o ângulo. E eu tenho aqui diente incluso. Terceiro módulo. Mas está bem informado. Certo? Essa região, é como se chama essa região? Tuberosidad. Tuberosidade. É, porque é na parte superior, né? Tá? Retromolar inferior. Certo. Tuber de la maxila agora. Tuber. Ricardo, não é mais tuberosidade, mas vamos ver depois. Tá? Vai apagar tudo. Quanto tempo está formado? 7 años. Pois é, agora mudou, cambiou tudo. Quem está formado há menos tempo? Você? Como teve? Tuberosidade? Como foi? Tuberosidade. Tuberosidade. Pero é tuber agora. Tuber. Tá? Aqui eu tenho o ângulo. Tilde, tuber. Tuber a secas. Tuber. El ámulo. Ou pterigoideu ou pterigoide. Tá? ¿Esas denominaciones son en portugués o es así a nivel...? Quando é português, eu hablo. Por exemplo, apófise é português, é processo. Okay. Isso é nómina. Isso é nómina. Por que mudou? Vai perguntar para mim. Por que mudou? Joaquim vai perguntar. Por quê? Porque de tempos em tempos os anatomistas se reúnem e fazem uma coisa para internacionalizar mais. Tuberosidade, nós outros encontramos em outros huesos. Pero tuber da maxila se chama tuber de la maxila. É somente aí. Ok? Mas perdão, que está assim no cantinho. Certo? Pterigoideo. Tuber de la maxila. Maxila, essa zona. Essa zona. Profe, yo voy a comentar algo con respecto a él porque también estaba confundida igual que tú. Usted nos está dando unos nombres que, como se mencionan acá en Brasil, y también nos está dando unos nombres que sí han cambiado. Sí. Entonces, tenemos que tener esa diferencia de cuáles son los que se han cambiado Sí. y cuáles son los que van a decirse en Brasil. Eu vou falar, Yolanda, é o seguinte. Hasta agora, nós só falamos que cambiou de idioma, por isso que hablo, cambio de idioma. Cambiou de idioma solamente processo. O restante é cambio de nómina. Internacional. Por que eu aprendi assim, tive tão pouco tempo? Porque se o professor tinha... Se não se actualiza. Isso. Porque nos papers são todos essa nómina que nós outros damos. No, y tenemos que manejarla, de aquí en adelante hay que manejarla. Principalmente para os espanhóis. Claro. Porque os espanhóis, eles fazem assim. Uma vírgula já não está bueno. Uma nómina é um erro. Entenderam? Principalmente por isso. Viu, Ricardo? Tem que pôr o que é do seu país ao lado o que é. Pero vamos praticar isso. Tá bom? Cara, vamos praticar. Tá? Então, vamos lá. O ângulo. Que tem preso aqui ao ângulo? O músculo tensor do véu do paladar. O que esse músculo tensor do véu do paladar faz? Vai tornar o véu do paladar estirado. Certo? Então, temos a úvula e o véu do paladar estirado. Pero se rotamos, quando vamos sacar um dente acá, se isso é rotado, que se passa com o nosso véu do paladar? De um lado se encontra estirado e do outro lado se encontra flácido, abaixo. O que vai suceder com o seu paciente? Nada, ele vai continuar respirando, às vezes vai ocasionar um ronco, pero não há problema. Pero vosotros que fizeram isso vão pedir para abrir a boca e vai ver o erro que cometeram, certo? E o paciente vai ter um ronco também. O que vamos fazer? Quando se sucede isso em um paciente de vosotros,
vosotros tienen que también hacer una avaliación con otorrinolaringologista, tá? Ok? Olharam para a boca, viram que está acicalido, já sabem de onde viene. Viene de um sucesso aqui, que é muito difícil isso acontecer, pero su paciente, se passar, é 100%, certo? Então, vocês têm que saber que viene desse gancho que é o âmulo pterigoideo. Ok? Muito bem. Vamos mais lá. Então, vocês dão tudo. O âmulo pterigoideo está no processo pterigoide do hueso esfenoide. Ó, eu pus cá para vocês verem a proximidade com a maxila. É muito cercano da maxila, tá? E nós vamos ver o desenvolvimento do seno maxilar, que é importante para vocês por causa do crescimento. Então, vocês vamos ver que é depois do desenvolvimento dessa região. Muito bem. Processo pterigoide do hueso esfenoide. Olha lá. Olha como ele é delgadito. Ó. Processo pterigoide do hueso esfenoide. E na radiografia placa panorâmica não conseguimos ver o gancho. Não conseguimos ver o âmulo pterigoideo. Em la panorâmica não, pero la parapical vemos. Tá? Porque é um detalhe. Olha que lindo. Como é delgadito, então nós vemos solamente uma sombra, ó, aqui atrás. Atrás de onde? Da região de tuber. Tiene tuber, aqui atrás. Nós vamos ter o quê? Processo pterigoide do hueso esfenoide. Está aqui. Sempre temos que dizer que o hueso pertence, tá? Isso é nómina nova. Então, isso é um trabalho de investigação que fizemos quase que há 30 anos, onde nós não tínhamos tomografia computadorizada tampouco. Então, fizemos com crânio e aí debujamos com sulfato de bário a uma concentração alta, que é uma concentração onde marcava, e nós fizemos uma demarcação, marcando aqui o âmulo e marcamos aqui o processo pterigoide do hueso esfenoide. Sabe por quê? Nós ensinávamos na panorâmica e não sabíamos o que estávamos ensinando. Falávamos, está ali, a cerca, mas agora eu sei que isto, ó, essa sombra é o processo pterigoide do hueso esfenoide. E que nós falamos, mas isso nunca na nómina. É a ala de Batman e o tacão de Barbie aqui abaixo, que é essa. A ala de Batman, ó, que parece uma ala de Batman. Sim? E o tacão de Barbie aqui abaixo. Pero, pelo amor de Deus. Então, outra estrutura que nós vamos ver é a espina nasal anterior. Essa espina nasal anterior vai estar ubicada na parte mais inferior da cavidade nasal. Espina nasal anterior. Olha lá aqui. Nós vamos ver numa vista lateral, olha como ela é projetada. Por isso que na radiografia panorâmica vai aparecer numa forma de rombo. Ó. É um rombo. Que está na parte mais inferior da cavidade nasal. Aqui temos a espina nasal anterior. É um rombo por causa disso. Ó, essa projeção é compacto, o osso I, que é a espina nasal anterior. Outra estrutura que nós vamos ver é o meato acústico externo. Meato acústico externo está aqui, ó, o processo estiloide do hueso temporal. Aqui está o meato acústico externo. Prestem atenção, está cercando de quê? Da cabeça da mandíbula, tá? É que aqui nós temos um crânio, então no crânio não dá para posicionarmos bem. Então, vai estar muito cercando da cabeça da mandíbula. Olha
aqui na radiografia? Vai estar aqui, a cabeça vai estar aqui, está um pouquinho mais arriba na panorâmica. E aparece quando nós outros temos radiografia de ninhos. Quando são radiografias de adultos, dificilmente nós outros conseguimos alcançar, a placa dificilmente alcança. Está 28 graus, está calor, não está? Sim, é calor. Hace calor. Hace calor, não? No, estamos bien. ¿Estão bem? Sí. Vamos lá. Meato acústico externo, acá, sempre um pouco mais arriba. Ó, uma radiografia de ninhos. Outra coisa é o septo nasal. O septo nasal, ele é formado por dois huesos. Quais são os huesos que ele é formado? Um tá ali. Qual é outro? Ali também. Eu vou poner aqui uma cavidade nasal. Na verdade, o septo nasal. Aqui é a espina nasal anterior. Tá? Aqui vai ser a espina nasal posterior. Aqui nós outros temos dois huesos. Uno está em rojo. É esse. Como se chama? Vômito. Certo? E o outro? Etmoides. Etmoides. Esse o quê? Que parte do etmoide? La Esse aqui lámina é o... vertical. Esse é o osso etmoide. Lâmina perpendicular do osso etmoide. Então vai ser a lâmina perpendicular do osso etmoide. Aí nós outros vamos ter o quê? O septo nasal. Isso é o septo nasal. Nunca dá para ver o septo nasal nas radiografias, nos crânios, porque é muito difícil. Porque sempre se encontra roto. Tá? Nesse crânio podemos ver que foi construído acá. Pero no nosso crânio, que vamos mostrar para vocês, tem ele inteiro, tá? Voltado solamente para sair de um lado para outro. Esse septo nasal, o que acontece? Isso é importante para vocês. Em la radiografia panorâmica, vocês veem se existe um desvio desse septo. Na panorâmica dá para ver. Porque na radiografia panorâmica temos uma vista frontal. Então podemos ver se houve uma ruptura. Porque vai ter um desvio de septo. O que se passa com o seu ninho que está em cima da cama, cai da cama e aí fala, mamãe, me dói, está com um pouquinho de sangue. Os outros observam, e Yolanda observa, faz assim, aquela manobra que põe no lugar e abre, não tem nada, não há problema. Sim? Porque caiu, bateu, são muito delgaditos e se rota. Então, vai se quedar o quê? Um desvio de septo, por exemplo. Isso se passou comigo, com o meu filho menor. Primeiro se põe histérica. Sim, mas não podia. Yolanda não podia porque estava num congresso em Panamá e meu esposo estava abaixo, fazendo as coisas e eu arriba, porque liberaram, era muito pequeno, na habitação. O que se passou? Começou de uma cama a outra hasta caiu. Mamãe com sangue. Eu disse, vamos lá, pus no lugar, pus papel, joguei no vaso, tirou, e quando meu esposo ligou à habitação, estavam os dois sentados, assim, como se nada se fosse. No dia seguinte, falava, que é isso que está roxo? Não, roxo é... Vermelho.
Morado. Morado, o que é isso que é morado em café? Nada. Não foi nada. Pero o desvio de septo. ¿Por qué es importante para vosotros? Porque su paciente, vosotros van a poner o aparato ortodôntico. E depois, o que se passa? Se tem um desvio de septo, que se sucede com esse desvio de septo? A pessoa vai ter uma respiração um pouco diferente, dificuldade. Aí vou falar, mas se um lado se rota, o outro lado compensa. Não é assim. Então, quando vosotros observarem um desvio de septo, vosotros têm que mandar para um otorrino, então vai ser uma coisa multidisciplinar, porque tem que fazer a correção. Porque às vezes saca o aparato e ainda continua com a respiração bucal. Tá? Então, o que os otorrinos fazem? A coisa mais interessante do mundo. Eles fazem o seguinte, eles sacam, simplesmente, fazem uma moldura, sacam esse hueso e põem solamente mucosa com mucosa. Isso que o otorrino faz. E aí, deixa o certo. Certo? Porque não dá para dissecar, é muito fino, é muito delgadito. Deixa eu ver coisa do paciente. Eu vou achar. Alguém viu meu paciente? Ah, tá aqui. Não, mas você. Lâmina terrível blando com terrível blando. Mucosa com mucosa. E é uma coisa muito simples. Olha lá o septo nasal, formado pela lâmina perpendicular do hueso etimoide e o hueso vômer. Olha como ele é delgadito, a lâmina perpendicular, esse é o hueso etimoide. E olha um desvio de septo. Sim, esse lado está muito bem. Esse aqui está muito estreito. Então lá a respiração se queda difícil. Aqui temos septo nasal. Septo nasal. Outra coisa que nós vamos ver na radiografia são as conchas nasales, que são os cornetos nasales, tá? Esses cornetos nasales, eles são ubicados dentro do nariz e eles são em número de 6 a vezes 8. Então, nós temos aqui a cavidade nasal, se forma como se fuera unas orejitas. A vezes tem aqui, a vezes temos duas supremas, tá? Entre os cornetos nasales, entre o corneto nasal inferior e a parte do piso da cavidade nasal, nós outros temos o meato nasal inferior. Entre o corneto médio e inferior, temos o quê? Meato nasal médio. Então, nós outros vamos ter o meato nasal médio. Guardem isso, tá? E depois teremos o meato nasal superior. Esse é corneto. La palabra es corneto. É corneto porque está... Então, o que se passa?
Concha é o que está solamente de tecido duro, então é crânio. Quando nós outros vamos para uma radiografia, onde tem tecido duro e tecido blando, nós outros falamos corneto, tá? São os cornetos médio, superior, inferior e suprema, tá? Você teve assim, Ricardo? Assim que tuve? Meato nasal médio. E lá, esse é o superior, entre o corneto superior e médio. Esse aqui é o meato nasal inferior. E podem haver uns superiores. E existem os supremos, mas aí já supremos, os cornetos supremos, mas é uma variação e muitas vezes nem falamos em meato supremo, não existe, tá? Então, é uma variação. Tudo bem? Ah, tranquilo. Qualquer dúvida, por favor, abra para mim. Ena, espina nasal anterior. Nós outros só vamos dar esse e depois vamos para o intervalo. Então aguente mais um pouco, certo? Como é seu nome? Leide. Todas as turmas têm Leide. Sim. Muito comum. Ana Maria também, Leide. E você? Caterine também tem. Você, eu sei que é Nelson. Sim. É, eu me fico pela dona Cateta. Agora, peraí. Você, eu sei que é Joaquim. E você? Vicente. Vicente. Vicente? Vicentinho. E você, Brian? Agora faltou ela. Valentina. Valentina Catarina. Caterine. Valentina Caterine Leite. Vocês me consultam. Ok? Então, vamos ver como vamos encontrar. Ah, fica bonito, ó. Corneto nasal inferior, corneto nasal médio e corneto nasal superior. Aqui teremos o meato nasal inferior, o meato nasal médio e o meato nasal superior. E aí, nós outros vamos ver, olha como parece umas orelhas, ó. Nós outros vamos ver na panorâmica solamente o meato nasal inferior. Está aqui. Meato nasal inferior, nesse caso é um dolicocéfalo, conseguimos ver, ou dólico facial, conseguimos ver isso, que é o médio. Tá? Muito bem. Agora, nós outros vamos fazer uma pausa para o almoço. Volvemos para cá depois, para esse salão. Nós vamos pedir para cerrar a puerta. Então, se quer, pero plata não deixa cá nunca. Plata sempre inteira.